que você tem para agradecer a Deus nessa noite. Vá agradecendo com as suas palavras, do seu jeito. Vá apresentando para Jesus aquilo que está afligindo o seu coração nessa noite. As enfermidades, a família, a condição da família, a condição de trabalho. Senhor, eu te apresento nessa noite essa turma tão maravilhosa dos nossos crismandos. São pessoas que querem te buscar, Senhor. Eu te apresento nessa noite, ó Deus, eles que trabalharam o dia inteiro, estudaram, fizeram tantas coisas, mas estão aqui, Jesus, para te conhecer. Ó Senhor, muito obrigada pela vida de cada um. Peço que o Senhor abençoe a vida de todos nós aqui, Jesus, e as intenções que nós trazemos nos nossos corações. Te entregamos tudo pelas mãos de Maria, porque não há nada que ela peça que o Senhor possa negar. Tudo que ela pede a Ti, Jesus, se for para a nossa salvação, se for para o nosso bem, eu sei, nós sabemos que Tu concederás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Boa noite! Boa noite, pessoal. Como é que passaram a semana? Foi bem? Muita chuva? Sofreram com a chuva? Que beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tinha lição de casa para fazer nessa semana ou não? Tinha? O que era? Ler o Evangelho de São Lucas, né? Quem conseguiu ler aqui, levanta a mão. Opa, maravilha! Glória a Deus, é isso aí. Quem não conseguiu, não entre em desespero. Vocês podem começar a fazer, tá? Assim, antes tarde do que nunca, né? A gente não vai estar todo mundo junto na mesma passada, mas não tem problema. O importante é que Deus tá falando com a gente, tá bom? Então, por favor, quem não começou, comece. E quem começou já, perseverança, hein? Vamos continuar, hein? Vamos continuar. Quem conseguiu ler um por dia certinho, levanta a mão. Parabéns, parabéns. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? É o Felipe, né? Parabéns. Seja bem-vindo, viu, Felipe? Muito bem-vindo. Então é o seguinte, ó. Vamos fazer força nisso daqui, que é a nossa quaresma, tá? Quaresma, lembra que é o momento, é um retiro do cristão. Então é bom vocês pegarem esse tempo para dar uma chacoalhada na nossa vida, tá bom? Muito bem. E também, vocês viram o vídeo sobre o terço que estava no grupo? O Gui explicando, muito legal. Vocês gostaram do vídeo? Muito legal, né? Oi? Vai ver de novo, né? E tem muitos mistérios, então para decorar leva um pouco de tempo, então tem que assistir bastante vezes. O importante é entender como reza, e aí na Bíblia sempre tem também nas páginas, ou no comecinho ou no final da Bíblia, sempre tem explicando, tá bom? Os mistérios, o dia da semana, tudo direitinho, tá? Então vamos começar, gente. A gente sempre começa revisando o último encontro, que foi sobre o Antigo Testamento, né? Só que faltou a gente explicar o que significa a palavra testamento. Vocês sabem o que significa? Tem a ver com herança, boa, né? A pessoa antes de falecer escreve lá o testamento, né? Mas aqui a gente tem a visão, né? O significado da palavra testamento,
significa aliança. Por isso que a Bíblia se divide em 2 testamentos, a antiga aliança e a nova aliança. Aliança entre quem? Entre Deus e a humanidade. Disso vocês lembram? Vocês lembram que a gente comentou que no Antigo Testamento Deus tentou estabelecer várias alianças com a humanidade e elas não foram para frente. Elas foram frustradas. Vocês lembram por quê? A desobediência, né? Nós, como humanos, somos imperfeitos. Então, toda tentativa que Deus fez, né, de aliança com o povo, com a humanidade ia lá, pisava na jaca, né? Dava um jeito, nem sei se ainda usa essa expressão, pisar na jaca, mas vocês sabem o que é, né? No Antigo Testamento, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, quando nós explicamos que os 12 reinos se dividiram em reino do norte, né, o reino de Israel, se dividiu entre norte e sul. E veio um povo de longe que dominou eles, que era o cativeiro da Babilônia. Eram os babilônios, dominaram o povo hebreu. E aí, mais ou menos naquela época, Deus começou a levantar profetas no Antigo Testamento. E aí começam os livros proféticos do Antigo Testamento, que são profecias lindas, são leituras que quando tem na missa a gente fala, nossa, que forte, que bonito, né? Vocês sabem me dar algum exemplo de algum profeta? Boa, Daniel. Daniel foi aquele que foi jogado na cova dos leões, né, para ser comido, mas não aconteceu nada. Os leões estavam famintos, mas não tocaram em Daniel. Daniel saiu de lá vivo, Deus protegeu ele. Mais algum? Elias é um profeta. Mas dos livros proféticos do Antigo Testamento, a gente tem um profeta muito famoso que é o Isaías. Profeta Isaías, ele foi o primeiro, ele é considerado um grande profeta. E nessa época aí, que o povo estava escravo de novo, que o povo sempre era escravo, né? Libertava, mas vinha um outro povo que dominava os judeus. Deus levantou o profeta Isaías para dar esperança. Então o profeta, ele tinha essa missão de falar para o povo: gente, esperança, a nossa vida está difícil, mas vamos em frente. Então o profeta, ele tem 2 missões basicamente: anunciar e denunciar. Anunciar o quê? Anunciar a Deus, o caminho de Deus, a esperança, a justiça. E denunciar as coisas erradas que estavam acontecendo, os pecados. Muitos profetas denunciavam os governantes também, né? O que os reis faziam de errado, tá bom? Então, a gente tem 700 anos antes de Cristo, começam a surgir as profecias a respeito da vinda do Salvador. Então, os profetas já estavam anunciando: olha, vai chegar um Salvador, vai chegar um Messias, aquele que vai libertar o nosso povo para sempre, aquele, né, o enviado, o ungido de Deus, ele vai chegar. Isaías chega, a profecia dele é tão perfeita, do servo sofredor, né, que ele fala, né, que o servo enviado por Deus vai sofrer, vai apanhar, vai carregar os pecados nos ombros, 700 anos antes de Cristo chegar aqui na Terra. Então, o povo já estava esperando a vinda do Messias. Quer falar um pouquinho? Aí vamos falar sobre o plano de Deus, né? O plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, durante o Antigo Testamento inteiro, a gente vê essa tentativa de Deus salvar a humanidade, só que o ser humano, ele cai todas as vezes. Para que ele possa se redimir, o que era feito? Era feito o sacrifício de animais. Só que assim, acontece que, olha, eu peco, vou lá
o padre Ailton, né? Não é o padre Ailton, mas é o sumo sacerdote da época. Ele entrega animais para ele sacrificar, para expiar os meus pecados, para tirar os meus pecados. Só que aí começa a virou bagunça, né? Porque assim, você vai lá, peca, compra o animal e mata o animal. Vai lá, peca de novo, vai lá de novo, outro animal. E você vai começando a fazer aquilo lá, a lei pela lei, não é verdade? Vai começando a virar, uma expressão que agora talvez faça um pouco de sentido, vira carne de vaca, né? Trocadilho, não, tudo bem. Então, toda vez que o homem peca, ele vai lá e sacrifica um animal. Chega uma hora que Deus fala o seguinte, Deus, dentro da inefabilidade dele, sem falar, né, mas ele começa a se olhar e fala, poxa, mas não está certo, eu preciso salvar eles de uma vez por todas. Chega desse negócio de pecou, sacrifício, peca, sacrifício. Vamos fazer uma coisa mais profunda. Bom, e aí vem a história de Jesus. Mas antes de falar dessa história de Jesus, eu quero trazer um pouquinho, também uma outra reflexão, trazer essa imagem para vocês. Quem conhece, quem já viu essa imagem aqui em alguma vez na vida? Ninguém, né? Você já viu? Tá. Esse daqui é um ícone da Trindade. Então aqui esse não é anjo não, aqui é Deus, tá? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse ícone foi pintado por um artista chamado Rublev, é um russo. E a iconografia, a arte da iconografia, ela é uma cultura muito bizantina. Eles têm uma cultura muito forte ligada a isso. Só para vocês terem uma ideia, a nossa imagem, o nosso mosaico da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também ela é um ícone. E esse ícone aqui eu acho bem legal, porque ele explica, quando eu olho para ele, eu começo a meditar e a pensar na Santíssima Trindade, que foi a aula as 2 semanas atrás, falar sobre a Santíssima Trindade. O Guilherme e a Vivian, eles se expressaram o máximo que podiam, mas como falar de um Deus que é inefável, que não tem palavras para serem expressas. Então, eu trouxe esse ícone aqui para falar um pouquinho sobre ele rapidamente também. Pai olhando para o Filho e o Filho olhando para o Pai. Essa daqui é a comunidade de Deus, né? Deus, ele é comunidade. Então, imagina o seguinte, imagina que Deus ele não está no tempo, mas para trazer um pouco da realidade de Deus, se é que a gente vai conseguir, a gente só entende colocando no tempo. Então, imagina que teve um dia, que não existiu esse dia, mas imagina que Deus começa a se olhar, como se fosse no espelho. Ele começa a se olhar, e ele começa a olhar as belezas que ele tem, a bondade que ele tem, o bem que ele é, e esse olhar que ele faz, esse reflexo do espelho, é ele mesmo, e completamente igual, bom da mesma forma, infinitamente bom, infinitamente amoroso, infinitamente generoso, tudo. E essa imagem é o que a gente chama de filho. Ela se personifica, ela se transforma em uma pessoa mesmo. E o pai ama o filho, e o filho ama o pai. O filho amado ama o pai, e o pai ama o filho. É uma troca. E desse amor, um amor tão forte, tão forte, tão forte, que ele explode no Espírito Santo. O amor dessa comunidade aqui não se cabia neles. E eles, lembra da aula do Big Bang? Vocês lembram? E uma reflexão minha agora, tá? Não é teológica nem nada, mas é uma reflexão minha essa. Eu imagino que a Trindade está num amor tão forte, que ela precisa mostrar esse amor para todas as pessoas, e ela explode nesse Big Bang. A criação começa, lá o centro, o ponto do Big Bang é justamente a explosão de amor
de Deus Pai com Deus Filho, e o amor personificado é o Espírito Santo. Então o Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo, aqui embaixo, se eu não me engano, tem a imagem não continua, mas aqui embaixo tem a humanidade. Então o Espírito Santo, ele ama o ser humano, a criação, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês, porque hoje a gente vai falar sobre essa pessoa, Jesus Cristo. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus é uma coisa só. A gente tem um único Deus em três pessoas. O Gui e a Vivian, eles fizeram o exemplo da vela, né? Eu tenho bastante na minha cabeça o exemplo da luz solar. Quando a luz é branca, né? A luz do sol, ela é branca, mas quando ela bate no prisma, ela se divide em 7 cores visíveis, né? Então é mais ou menos isso. É a mesma luz, mas dividida em 7 outras luzes. Com Deus é a mesma coisa, é o mesmo Deus, mas em 3 pessoas, tá? A gente está falando agora de Jesus Cristo, né? Essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, existe um plano de Deus entre as 3 pessoas para salvar a humanidade, e de comum acordo entre os 3, eles escolheram o que havia de melhor, o que podia ser o melhor que Deus poderia entregar para vir nos salvar. O plano de Deus é que o próprio Deus se rebaixasse, ele fosse até o final, até o último degrau, para nos resgatar, para nos salvar. E foi isso que fizeram. O Filho foi encarnado. E aqui na Bíblia, quando a gente pega João capítulo 1, João capítulo 1, no início era o Verbo. Lembra quem era o Verbo? Palavra de Deus, é o próprio Cristo, né? No início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam. E aí no versículo 14, ele continua falando: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória essa, que Filho único, cheio de graça e de verdade, ele tem da parte do Pai. Palavra da salvação. Eis o plano de Deus, encarnar o seu Filho. Ele rompe a eternidade onde ele estava, a glória de onde ele estava, e ele entra na história, ele se faz presente na história, ele é um homem. Quem leu aqui a São Lucas, quem que leu São Lucas, o começo dos capítulos, vai ver que o nascimento de Jesus, o nascimento, ele é uma data histórica. Jesus existiu efetivamente. Tem o nome do governador da Judéia, tem o nome do rei, tem o nome do imperador. Ou seja, ele existiu, ele pisou essa terra. Ele não é fruto da nossa imaginação, ele não é uma historinha de carochinha, ele não tem nada disso. Ele é uma pessoa viva, que viveu no meio de nós. Isso é muito importante. É o próprio Deus que se encarna, e ele realmente ele está no meio de nós. Eu coloquei a palavra estava, porque ele entrou na história no momento do nascimento dele, e teve a morte, mas ele continua estando junto de nós, ele continua aqui conosco, ele continua. Isso é muito importante a gente saber. Quem é Jesus Cristo? Diz aqui
Cadê? Diz aqui em São Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16 e versículo 16 também. Aliás, eu vou pegar até um pouquinho antes. Vou pegar do 13. Tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus interrogava seus discípulos: no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? E eles disseram: para uns, João Batista, para outros, Elias, para outros ainda, Jeremias, ou algum dos profetas. E ele lhes disse: e para vós? O que dizeis que eu sou? Vocês já se questionaram? E para vocês, quem é Jesus? Vocês já pararam para se questionar? Para vocês, quem é Jesus Cristo? Eu vou convidar vocês depois para levarem essa reflexão para casa. Já são mais 2 lições de casa, hein? Não pode perder, hein? Mas essa é uma reflexão que tem que guardar dentro do coração. Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a nossa fé. Foi a primeira vez que falaram que Jesus era o Filho de Deus vivo, o Cristo. Cristo significa? Cristo é uma palavra grega que é a tradução de Messias. Então, Cristo e Messias é o mesmo significado. Significa ungido. Vocês já ouviram essa expressão? A pessoa é muito ungida, ela tem uma unção. Ungido nada mais significa do que aquele que tem o óleo, né? Quem gosta de fazer bolo, unta a forma. A gente não unta a forma com óleo antes de colocar massa, de colocar no forno. No Antigo Testamento, as pessoas eleitas por Deus para liderar o povo eram ungidas com óleo, um óleo lá dos rituais antigos, né? Então os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos e os profetas. Só que não ficou só no Antigo Testamento, né? A gente tem até hoje os óleos também para nos ungir através dos sacramentos. A gente vai aprender um pouquinho mais para frente sobre os sacramentos. E vocês, no dia que vocês receberem o crisma, vocês vão ser ungidos também. Vocês sabiam que vocês vão receber um óleo? Vocês vão receber o óleo do crisma. Então, o Cristo é o ungido. E a unção, hoje ela é associada, né, no Novo Testamento, ela é associada ao Espírito Santo agindo naquela pessoa. Então, uma pessoa ungida é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é o que vocês já são e que vão se tornar em plenitude ao receberem o sacramento do crisma. Tá bom? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bonita essa imagem, porque ela é bem própria, né? Como que foi feita, como que foi o plano de Deus? Ele ia nascer, ele se encarnou, ele tomou a nossa carne. E o ser humano, é importante vocês entenderem que o ser humano, ele não é só o corpo, ele é a alma. Então, para você ser completamente, a partir do momento que você separa corpo de alma, o que acontece? É a morte, né? Quando você separa corpo de alma, é a morte. Isso é morte. Você deixa de ser ser humano. Então, o ser humano é corpo e alma juntos, vivo. Então, Jesus Cristo tomou quando a gente fala que ele se encarnou, não é que ele pegou apenas carne, ele se encarnou de corpo e alma, certo? Jesus Cristo se encarna, então, pelo poder do Espírito Santo, né, no seio da Virgem Maria. Isso está no creio. Vocês lembram, nós estamos estudando o creio. A gente estudou o Pai, agora a gente está no Filho.
E então Jesus se encarna pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Através da encarnação, Deus assume uma natureza humana, que é a nossa natureza, e aí sim, a aliança de Deus com os homens é perfeita. Então, no Antigo Testamento, as alianças que eram imperfeitas, porque os homens são imperfeitos, agora a gente tem a nova e eterna aliança, que é a aliança com Jesus na cruz. Jesus se encarna, mas não é só para passar aqui pela terra, falar umas coisas bonitas, fazer o bem. Isso ele fez também. Ele nos deixou bons exemplos, ele curou muitas pessoas, mas o mais importante de tudo, Jesus se encarnou para morrer na cruz pelos nossos pecados. E na cruz, ele derrama todo o seu sangue. Até a última gota de sangue, Jesus se esvai completamente. Ele se aniquila completamente. Ele aceita esse plano por amor a nós. Por amor a nós. Então, quando com a encarnação, Jesus assumindo a nossa natureza humana, essa aliança que Deus Pai procurava há muito tempo, ela consegue ser sucesso, ela consegue ser satisfatória e definitiva. E em toda a Santa Missa, quando o padre está consagrando, transformando, né, o vinho no sangue de Jesus, porque naquele momento vem o Espírito Santo, a gente também vai ter um encontro só explicando disso. O padre fala: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, depois da aliança com Jesus, não há mais outra e não haverá nenhuma outra. Essa é a nova e é eterna. Agora, outra coisa que eu queria ver com vocês aqui. Se tivesse uma pessoa, um ser humano mesmo, como nós, né? Mas muito santo, mas que não fosse Deus, o que resultaria? O cara é bem santo mesmo, ele, olha, fez de tudo, e vamos supor que ele não tivesse quase pecado, porque isso não existe, né? Não tivesse quase pecado, ou que não tivesse pecado, salvaria-nos? Isso era suficiente para a nossa salvação? Não era. O homem já não tinha mais, o abismo entre Deus e o homem ficou grande demais. Era necessário que o próprio Deus se encarnasse, se transformasse homem. A dívida tinha que ser paga por um homem. Ela tinha que ser paga por um homem, mas o homem não conseguiria pagar essa dívida. Ele necessitava de Deus para fazer isso. Então essa é a encarnação. É o próprio Deus que se faz homem para pagar a nossa dívida. É confuso, não é? Eu sei que é confuso. Essa encarnação, fala isso. Então aqui o catecismo, quando a gente estuda o catecismo, ele dá esses motivos. Por que o verbo se fez carne? Por que Jesus se encarna? Que é tudo isso que a gente estava falando agora. Para nos salvar, nos reconciliar com Deus, de quem nós nos afastamos pelo nosso pecado. Isso a gente já estava, falando. Para que conhecêssemos o amor de Deus. Porque quando Jesus se encarna e ele prega, ele revela o Pai, ele revela o amor de Deus, ele conta as parábolas, ele explica a sua mensagem de amor. Então, para que a humanidade, além de ser salva, para que a gente também conheça que de nada adiantaria a gente ser salvo sem saber, sem dar valor, né? Para o nosso modelo de santidade, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é exemplo de santidade. Se a gente quer ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Ele deixou tudo que é necessário para a gente saber, para poder segui-lo. E para nos tornar participantes da natureza divina. O que isso significa? Ele sendo de natureza humana, com a encarnação, e continuando com a natureza divina dele, ele nos comunica também a natureza divina. Então, depois que a gente morre indo para o céu, a gente contempla a face de Deus.
a gente pode ter acesso a Deus no paraíso. E também nós somos filhos de Deus. Por que nós somos chamados filhos de Deus? Porque nós somos filhos no Filho. Nós só somos chamados filhos de Deus depois que Jesus se encarna, morre na cruz e ressuscita. Antes disso, a humanidade não era considerada filha de Deus. Nós só somos filhos de Deus porque nós aderimos a Jesus. A nossa fé faz a gente se aderir a Jesus, e aí a gente é filho no Filho, com F maiúsculo. Por isso que a gente só pode ser considerado filho de Deus depois do batismo. Não é, o neném nasceu, ele é filho de Deus depois do batismo. Por isso que é muito importante aqui a gente estar regularizando todos os sacramentos. Quem ainda não é batizado, por isso que quando o padre batiza, ele faz uma festa, ele joga água e fala: fulano é filho de Deus. Vocês já viram o batismo aqui? Ele faz isso, tá? Diga. Uma pergunta, assim, tem um pouco de dúvida em relação a isso, que uma parte do creio fala assim: creio em Deus Pai, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu tenho essa dúvida. Quando você morre, você já é julgado? Porque no creio fala: há de vir a julgar os vivos e os mortos. Sim, boa pergunta. Nós vamos chegar lá, mas eu vou te dar uma antecipada já, hein? A gente está seguindo o creio, né? Essa parte do creio está lá embaixo, a gente está lá em cima por enquanto, mas a gente vai chegar e eu vou dar uma palhinha para você. Seremos julgados. Hoje, inclusive, não sei se alguém participou da missa, fala justamente sobre isso. Eu estava conversando com a Débora sobre isso. Hoje a missa vai falar de Lázaro, o pobre, que morre. Ele é bem pobre, paupérrimo, ele morre, e o rico, que não tem nome, ele também morre, e vai falar sobre isso, que Lázaro foi julgado de uma forma boa, enquanto que o jovem rico, ele foi julgado de uma forma ruim, ou seja, um está no céu, o outro está no inferno. Isso sim, acontece. Quando a gente morre, a gente tem o nosso juízo particular, mas depois vai ter um juízo geral, mas a gente vai passar para isso depois, tá? Bom, quando Jesus ele desce na terra, ele desce com a sua graça, tá? Essa graça, ela tem duas características. Ela é uma graça sanante, ou seja, vai nos limpar dos nossos pecados, mas ela não é só sanante, ela é elevante também, tá? Por quê? Porque a gente primeiro estava cheio de pecado, estava com pecado, e aí tudo bem, limpou a gente do pecado, mas a gente continua que nem, vamos supor, que nem Adão e Eva. Deus fez mais do que isso, Ele nos eleva a uma dignidade de filhos de Deus, como a Débora colocou, para participarmos da natureza divina. A gente é participante da natureza divina. Adão e Eva, quando eles pecaram, comendo o fruto proibido, eles foram tentados porque eles queriam ser como Deus. Mas aí, você está falando que a gente vai ser como Deus e a gente já está na dignidade. Bom, a diferença entre Adão e Eva e o que eu estou falando agora é que Adão e Eva, eles queriam ser Deus sem Deus, enquanto nós estamos sendo elevados por Jesus Cristo à dignidade de Deus, com D minúsculo, com Deus. Entendeu? Então, é isso, Deus nos chama a participar da divindade dele, mas com ele, porque senão a coisa não vai vingar, não vai dar certo. Tudo bem? Então, só para voltar aqui, a graça sanante, ela vai nos reconciliar com Deus. E a graça elevante, ela vai nos tornar participantes da natureza divina. Tá bom? Uma outra coisa que eu acho muito legal, né, que assim, na graça sanante, é muito vinculada à cruz de Jesus, à crucificação, e a graça elevante é vinculada à encarnação. Por quê? Porque Deus que
se torna homem e eleva a humanidade a Deus. E esses são os dois polos de uma órbita que a liturgia ela roda ao longo do ano inteiro. Então a nossa liturgia ela roda em torno dessa órbita, em que os dois pontos focais é a encarnação e a crucificação, morte e ressurreição. As duas são grandes mistérios da nossa fé, que é difícil de explicar. Por isso que vocês devem estar confusos. Quem está achando muito confuso aqui? Está difícil ou não? É para ser difícil, viu? Um pouquinho. A gente também não está pegando leve com vocês, não. A gente está tentando passar, que aí vocês já vão sair daqui sabendo bastante coisa. Não é qualquer um que vai enrolar vocês, não. Vocês já vão estar sabendo muita coisa. A confusão foi tão grande que eu vou falar o seguinte: a primeira geração, as pessoas que tiveram contato direto com Jesus e com os apóstolos, eles estavam de boa, eles sabiam quem era Jesus, eles tinham visto Jesus, eles tinham tocado Jesus. Jesus, ele estava junto com cada um deles. Mas foi passando, logo na terceira, quarta geração, começou a se distanciar um pouco essa ideia de Jesus, né? É a mesma coisa que a gente falar do nosso tataravô. Tataravô está longe, não está? Está um pouco longe. Então, essa ideia de Jesus começa a ficar um pouco distante. E aí começam a surgir algumas heresias. Essas heresias, essas foram as primeiras heresias aqui que foram combatidas, que negavam o corpo e a alma de Jesus. Então, a primeira delas é o docetismo. Docetismo apareceu no primeiro século e falava que Jesus, ele é Deus, mas ele só estava na aparência de homem, ele não era homem mesmo, não tinha carne e osso. E aí, quem foi os grandes defensores da fé ortodoxa que a gente acredita? Foi o próprio João, que eu acabei de ler aqui. E o Verbo se fez carne, não dá para negar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Além disso, teve também Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, que ajudaram nesse primeiro século. Mas somente no concílio de Calcedônia bateu-se o martelo, tá? 451. Então a encarnação de Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí depois vieram os adocionistas. O que os adocionistas eles pregavam? Eles falavam que, olha, Jesus era uma pessoa normal, ele era um homem, mas chegou na hora do batismo, Deus olhou para aquele cara e falou o seguinte: eu vou adotar esse homem como meu filho. Então por isso que chama adocionismo, é a adoção da natureza humana. Então é como se Deus tivesse adotado a natureza humana. E o concílio de Niceia, de 325, ele fala do nosso credo niceno constantinopolitano, que está logo aqui embaixo, né? São os dois concílios que deram origem ao nosso credo. Nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Então, tudo isso vai falar no nosso credo. Além disso, também naquela época veio o arianismo. Ario era acho que ele era bispo ou um padre, se eu não me engano, e ele falava que não, Jesus não era Deus, ele é apenas uma pessoa muito iluminada, ele é divino, mas ele não é Deus. Também foi combatido no concílio de Niceia. Esse daqui foi importantíssimo, porque ele quase acabou com a Igreja Católica. Quase que a gente não está sentado aqui hoje, por muito pouco. E aqui é a mesma coisa, né? O mesmo credo, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz. Chegou também ao apolinarismo, que dizia que a alma divina no corpo humano. Eles separavam que a alma de Deus era divina, a alma de Jesus era divina, porém no corpo humano. Então era como se fosse uma marionete.
O corpo de Jesus era uma marionete. A alma falava, levanta o braço, e levantava. Cura o cego, ele curava. Tá? E também foi rejeitada. Por quê? Em Constantinopla, 381, a gente entendeu, os bispos entenderam que Cristo era totalmente homem e totalmente Deus. Posso só fazer uma parte? Parece algo muito teórico, mas quando a gente fala aqui nessa coluna dogma, porque assim, imagina no início da igreja, eles ainda estavam começando, não estava ainda tudo solidificado que nem a gente tem hoje. Então vinha um padre, uma pessoa que falava bem, e levava um monte de fiel com ele, entendeu? É tipo assim, ele levava e ele começava a pregar coisas que são heresias, que são erros, porque não é a fé verdadeira, a fé que veio dos apóstolos, e por isso que a gente tanto falou do magistério, porque graças ao magistério, né, Ivan, eles se reuniram. Eu fico imaginando as tretas que não devia ser na época. Tinha muita treta, gente, muito, porque era a defesa da fé. É a defesa da fé. Graças a Deus esses homens lutaram e brigaram e bateram o pé, e muitos santos, muitos teólogos, muitas pessoas estudaram para hoje a gente estar aqui, senão ia se perder ao longo da história. Então, é isso. E morriam por isso, morriam. Vocês querem dar uma levantada, uma esticada? O que vocês acham? Tá precisando, né? Vamos levantar um pouquinho então? Vamos levantar, esticar os braços, o esqueleto. Hoje está difícil, né? As aulas normalmente são pesadas, mas hoje está sendo de matar, né? Estica o braço lá em cima, isso. Aí. Agora eu quero ver quem é flexível, abaixa, sem dobrar o joelho. Sem dobrar o joelho, eu tô vendo. Deixa eu ver aí, aula de pilates, gente. Olha aqui o Danilo, mano. Caramba. E aí, melhoraram? Tá todo mundo 100%? Vamos voltar? Vamos? Então tá bom. A gente faz outro daqui a pouco. Aí passa o tempo, e aí a gente tem mais duas heresias importantes aqui. Nestorianismo. Nestório foi um bispo não, patriarca de Constantinopla, e ele, essa história é até interessante. O povo começou a colocar, chamar Maria de Theotokos. Vocês já ouviram essa palavra? De vez em quando a gente ouve, né? Maria, Theotokos. Alguém sabe o que significa Theotokos? Teo é Deus, Tokos é mãe. Theotokos, mãe de Deus. Ela, lá em 431, já começava a ser chamada de Theotokos, naturalmente pelas pessoas. E Nestório, que era o patriarca, ele começou a olhar aquilo e falou: não é Theotokos, é Christotokos. Ela é mãe de Cristo, não é mãe de Deus, ela é mãe de Cristo. É uma confusão que muita gente ainda hoje faz, né? E dentro da Igreja Católica pode ter algumas pessoas que ainda fazem, mas principalmente fora da Igreja Católica. Muita gente faz esse tipo de erro. Por quê? Porque na verdade, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando eu pergunto para vocês, quem é Jesus Cristo? Qual que é a resposta que vocês podem me dar? Deus encarnado, a segunda